amarelo, né, de prevenção do suicídio, valorização da vida. Então, o nosso tema vai ser nesse sentido e nós vamos tratar a respeito da dor, né? Por que da dor, como lidar com a dor, claro que baseando ali no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Jesus nos afirma que seremos consolados, aqueles que passam pela aflição, pela dor. O próprio capítulo do Evangelho, né, Bem-aventurados os aflitos, já está dizendo isso. Há uma razão, um propósito para a dor. Nós não estamos no mundo, né, não viemos no mundo como se fosse um jogo de carta que começa, né, no berço e vai terminar no túmulo, onde tudo de aleatório vai acontecendo. Não é isso, né? Não é isso. Nós somos espíritos imortais numa travessia transitória aqui pelo plano físico, onde a dor é um instrumento de progresso, de aprendizado necessário ainda para todos nós, né? Assim, a gente pode começar falando dos números da felicidade, né, que o pessoal chama, né? São estatísticas assim que alarmantes até, porque o Brasil, infelizmente, ele lidera as estatísticas na questão do suicídio, principalmente entre jovens e adolescentes, né? Há uma perda do sentido da vida, no momento que nem compreendeu a vida ainda, né? O que o adolescente sabe da vida, o que ele viu, o que ele viveu, né? Mas a gente tem que entender que, né, a criança, o adolescente, o que eles são? A gente está vendo ali um corpo, né, reencarnado, um aparelho físico reencarnado, mas tem um espírito multimilenar ali, trazendo as suas experiências, suas amarguras, suas dificuldades, seus desafios. Então ele já vem com todo um complexo psicológico, psíquico. E nesse momento de transição planetária, de dificuldades, né, muitas vezes o espírito sucumbe exatamente à dor. A dor a gente nunca pode menosprezar a dor do outro. Ah, nossa, é tão bonito, nossa, já entende tudo, nossa, está sofrendo por quê? A gente não é assim que funciona, né? Cada um de nós tem no campo íntimo, né, essa amplitude que não dá para o outro medir a nossa dor. Não podemos menosprezar a dor do outro, né? Comparar, nossa, mas eu passo por coisa muito pior e não estou aí, né, desesperado. Isso não é assim, isso é falta de fraternidade, é falta realmente de um sentimento mais apurado, assim, de caridade no coração ao olhar quem está sofrendo, né? Você não vai questionar como a pessoa está encarando a dificuldade, o desafio, a prova dela. Ao contrário, a gente vai estender a mão, vai estender os recursos do Evangelho, da doutrina espírita, né, para a gente tentar, né, na medida do possível, auxiliar, né? E a doutrina espírita, ela tem esses recursos, né? Ela é o quê? É o consolador prometido por Jesus, né? Consolador. Aí a gente precisa falar de consolo, né? O que é o consolo? Porque muitas vezes a pessoa está com uma dor, está com, né, numa situação desesperada, ela quer consolo, mas às vezes o consolo que ela quer é que retire a dor dela, retire aquela situação que está deixando ela naquela situação. Não é assim que funciona, né? A doutrina espírita consoladora em seus postulados, o Evangelho de Jesus nas suas lições maravilhosas e luminosas, né, elas vêm nos tirar do desespero para que nós, através dessa professora, muitas vezes rígida, né, rigorosa, que é a dor, ela vem nos trazer um ensinamento, ela vem nos mudar de patamar evolutivo, ela vem nos arrancar do nosso castelo ali de ilusão, desse comodismo, né, comodismo no sentido de a gente se acomoda numa posição e acha que está tudo bem, e acha que ali está, que a gente vai caminhar a vida inteira e vai ficar tudo certo. E não é assim, porque ninguém fica estacionado indefinidamente. E muitas vezes o que vai nos impulsionar adiante, adivinha? A alavanca de progresso é a própria dor. Então tem dores que já estão numa programação kármica espiritual, uma necessidade evolutiva nossa. E tem outras que a gente acaba, sabe, são dores desnecessárias que a gente acaba buscando, que a gente acaba ali trazendo para o nosso caminho.
É como uma pessoa que vai, né, vai sair daqui para Belo Horizonte e põe o caminho ali no mapa, né, no GPS do carro, né, do seu veículo, né? Aí aquele aplicativo vai mostrar o caminho mais reto, o melhor caminho, mais perto, né, melhor estrada, né? Mas aí na hora de sair a pessoa fala assim, não quero o caminho mais perto, não, vou pelo caminho mais longo. Eu vou para esse caminho todo esburacado aqui, cheio de pedra, cheio de buraco. Na caminhada evolutiva nossa é assim também. Tem um caminho mais suave para a gente chegar no nosso objetivo aqui na nossa travessia física, e muitas vezes a gente escolhe o caminho cheio de pedra, de espinho, né? Cheio de dificuldade. Né? A gente, iludido pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, a gente escolhe um caminho muito pior. E no uso do nosso livre-arbítrio, Deus permite que a gente faça as nossas escolhas. Mas muitas vezes encontramos com dores que são assim desnecessárias, né? São dores que vieram da nossa imprudência, da nossa falta de vigilância, né? Da nossa exacerbação do próprio egoísmo, né? Eu me fecho numa posição e aquilo ali é o caminho mais difícil que eu estou escolhendo. É o caminho que, né? Não vamos nem dizer do caminho que a pessoa está, ela atirando pedras, né? Atirando espinhos, né? Agressões no caminho do outro, né? Porque, né, esse caminho cheio de pedras, agressões, espinhos que ela está lançando vai ser o mesmo que ela vai ter que voltar, né? Nos processos de reajuste e reequilíbrio. Então, né, o Evangelho ele fala disso pra gente, né? O capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo trata bem disso, causas passadas das aflições e causas atuais das aflições. Então, o nosso cuidado precisa ser para a gente já não acrescentar causas na nossa caminhada. E para isso a gente precisa viver, espiritualmente falando, com produtividade. Viver, sabe, aproveitando realmente as oportunidades de crescimento, de melhoria que nos chegam. Só que muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente reclama. Aí eu vou reclamar do meu parente, eu vou reclamar do meu companheiro de casa espírita, da equipe de trabalho, vou reclamar lá do meu núcleo onde eu, né, ganho o meu pão, o meu sustento diário, né, no meu emprego comum. Eu começo a queixar de tudo, de todos. É claro que cada uma dessas situações, seja no lar, na casa espírita, no círculo de amigos, né, todos vão apresentar desafios. É lógico que vão apresentar desafios. Por quê? Porque somos todos imperfeitos. A gente caminha em grupo, em equipes, né? Seja equipe familiar, equipe do centro espírita, de amigos, os parentes, né? São equipes, mas cada um com as suas, né, imperfeições e dificuldades individuais. E isso é claro que vai trazer assim, a necessidade da aplicação mais plena do Evangelho. Tolerância, né? Paciência, perdão. Às vezes, em vez de perdoar, eu começo só a criticar. Eu pego e me afasto. Ah, não vou mais na tarefa lá do enxoval, não sei se é a casa que tem, né? Não, só um exemplo, né? Eu não vou lá não, que tem, né? Não sei quem lá que é muito chata, que fica querendo mandar, querendo coisa, olha. Aí abandona a tarefa, aí tá tudo bem? Aí é esse o caminho? Mais curto? Melhor? Não é. É o mais longo que nós estamos escolhendo. Ainda assim está o livre-arbítrio ali para nos permitir que a gente faça essas escolhas. Mas é muito importante, assim, melhorar esse nosso aproveitamento, sabe, na caminhada. O Chico tem uma frase que eu gosto muito, eu trouxe aqui, eu vou colocar, vou ler aqui pra gente, porque fala exatamente disso, né? Eu acho que todo mundo deve conhecer, e esse aqui não é, assim, propriamente mediúnico, é assim, uma opinião do Chico mesmo. Sabe? Assim, um conselho do próprio Chico. Até o modo de falar assim mais simples e tal, a gente identifica bem assim aquele jeitinho dele, né? Ele fala assim, ó: a gente pode morar numa casa mais ou menos, pode viver numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, pode ter até um governo mais ou menos, né? A gente está sempre na política reclamando do governo, seja qual for, né? Pode ser, isso tudo pode ser. Aí ele continua, né? A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. Né? Tudo bem, ele escreve que tudo bem. Né? A gente pode olhar em volta e sentir que está tudo mais ou menos.
É normal. Por que é normal? Porque somos imperfeitos, estamos num mundo de provas e expiações, não vai ter essa plenitude em lugar nenhum. O Chico já está dando um recado, está tudo certo, é mais ou menos assim mesmo que a gente caminha. Mas aí ele conclui, ó, o que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Está falando do aproveitamento nosso. Aí né, esse jeitinho simples, né, assim, meigo dele, ele está puxando a nossa orelha. Então falando assim, olha, vamos, né? A molecada aí usa a expressão assim no talo, né? Diz, vou botar o som aqui no talo, talo é no máximo, sabe? É dar tudo. Né? A gente precisa viver no talo. A gente precisa viver dando o máximo da nossa boa vontade, o máximo do nosso esforço, o máximo do nosso tempo. Né? Tudo bem eu querer acompanhar uma novela, né? Quem gosta de novela não tem problema. Perde 1 hora, 2 horas diariamente, não tem problema. E eu não posso dedicar 1 hora na semana para uma atividade assistencial ou espírita, né? Já que nós estamos aqui numa casa espírita, né? Vamos falar do nosso meio, eu não posso, né? Para mim é muito, né? 1 hora na semana, 1 horinha na semana, né? Às vezes a tarefa que é mensal, né? Sopa, por exemplo, forma as equipes e não vai a mesma equipe todo domingo, né? Palestra, né? Palestra é 1 vez por mês, né? E às vezes a gente acha que está fazendo muito. E às vezes a gente está simplesmente se tornando essa pessoa mais ou menos porque a gente começa a relaxar, começa a acomodar. Aí nessa acomodação, o que nos encontra? A dor. Né? A dor. Tem uma história que eu vou contar, é a história da lagosta. Né? Eu nunca comi lagosta, não sei quem comeu, mas ver uma lagosta, ainda que em imagem, acho que todo mundo já viu a lagosta, aquele bicho esquisito, fica lá no fundo do mar, muito caro, né? A lagosta, ela tem um corpo estranho, sabe? Ela assim, um corpo dela mesmo é gelatinoso, sabe? Parece uma coisa molenga, assim. Só que para sobreviver, o que ela faz? Ela pega e cria uma casca muito dura em torno dela, chamado exoesqueleto, né? Sabe? Ela cria aquilo para se proteger. Aí essa casca delas não tem de comer, não. É muito dura. É realmente é a proteção dela. E aí ela criando essa casca dela, esse esqueleto externo dela, ela fica protegida e ela caminha, e ela vai cumprir lá a função dela no fundo do mar. Só que chega um momento que sabe o que acontece? Ela cresce. Né? O corpo gelatinoso dela começa a crescer e aquela casca, né? Aquela proteção dela fica pequena, ela tem que abandonar aquela casca. Aí ela procura um buraco lá no fundo do mar, assim, se coloca lá e num processo muito doloroso para ela abandona aquela casca que é onde ela vai ter, né, o espaço, assim, ela ficou sem casca, ela ficou sem a proteção. Nesse momento a lagosta está se sentindo desamparada, ela está se sentindo sozinha, vulnerável, né? Mas é o processo onde ali ela com liberdade, o corpo dela cresce e na sequência começa a criar essa nova casca de novo. Durante a vida da lagosta, ela cria muitas dessas cascas. Né? E é sempre um processo doloroso para ela. Para crescer, ela tem que abandonar essa casca. Olha, é uma notícia para nós. Nós somos como lagostas. Nós, para crescer, nós vamos ter que muitas vezes abandonar a casca que nos dava proteção, que nos dava amparo, que nos acomodava. Sair da zona de conforto. Exatamente. Aí a gente, muitas vezes a gente se sente num buraco, sozinho, vulnerável, abandonado, porque perdeu essa proteção, né? Mas é um momento de crescimento. É um momento mais importante, talvez, daquela etapa ali da nossa vida. Aí o que eu preciso fazer? Ser um espírita mais ou menos? Ser uma pessoa mais ou menos? Né? Viver mais ou menos? Me esforçar mais ou menos? Ou elevar esse nosso esforço? Porque a dor, né, ela tem
essa dualidade, a gente não compreende a dor na sua essência, a gente não vê. Se Deus permite que a dor exista, é por quê? Será que Deus vai permitir o mal pelo mal? Isso é completamente contrário às leis divinas, contra os atributos de Deus. Se Deus permite que ocorra algo que a gente nesse momento vê como mal, como uma dor, né, é que a gente só consegue ver esse momento, só consegue esse recorte. Se Deus permite que determinada situação aconteça na nossa vida, é porque inevitavelmente, necessariamente dali vai advir um bem para o nosso caminho. Não tem como duvidar disso. Achar que Deus vai permitir que o mal só pelo mal mesmo, na dor só para doer. Por isso, bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os aflitos. É isso que Jesus está querendo dizer. Essa dor, ela vai passar. Essa casca que a gente está assim se escondendo, a gente vai ter que abandonar ela para crescer, né? E depois vai se proteger em outras cascas, em outras situações que vamos ter que abandonar também. Às vezes essa casca que a gente vai ter que abandonar, às vezes é um emprego que eu tenho há tantos anos e de repente, sei lá, a firma fechou, acontece alguma coisa, né? E isso acontece muito. Eu tenho um cunhado meu, ele trabalhou 25 anos numa grande firma lá de São José dos Campos, química, um emprego muito bom, um cargo muito bom. Aí teve a crise de 2008, né? Crise mundial. Aí a empresa começou a demitir. Ele, 25 anos, ele nunca tinha pegado um atestado. Será que ele não ficou doente em 25 anos? É claro que ficou, né? Mas ele ia trabalhar doente. Tá? Mas a empresa começou a demitir os mais antigos da casa, para colocar no lugar pessoas com salário bem lá embaixo. É o momento de abandonar a casca. Claro que é extremamente doloroso, a pessoa já depois dos 50 anos ter que enfrentar uma situação dessa. É esse momento em que sabe, a pessoa se sente vulnerável, se sente sozinha, se sente ali, sabe, num buraco, né? O que eu vou fazer da vida? Às vezes a casca que a gente está, né, se escondendo e deixando de crescer, às vezes é a estrutura familiar, né? É aquela configuração de família que está ali, que a gente ama tanto, que a gente quer tanto, que a gente quer... Mas, inexoravelmente, uma hora vai mudar. Todos nós vamos passar pelo portal da desencarnação, nós, os nossos afetos queridos, essa estrutura, ela vai se modificar. Saúde física, né? Quem é que nunca mais vai ficar doente na vida, não vai ter problema? Nós mesmos, ou os nossos entes queridos, né? São situações que fazem parte da nossa caminhada aqui terrena. Somos espíritos eternos, imortais, e a gente não pode perder isso de vista. Porque o problema da dor, em grande parte, está numa concepção assim, materialista. A pessoa não consegue ver nada além do terra a terra. Isso acontece até com o espírita. Né? A gente, né? Não que o espírita seja melhor que alguém, que outra religião, não estamos falando disso não. Né? Mas assim, as informações, a iluminação que a gente recebe era para a gente estar muito melhor, evolutivamente falando. Né? Nosso patamar de compreensão era para estar muito acima. Porque a gente tem a certeza da imortalidade da alma, a certeza da reencarnação, a gente compreende o porquê da dor, de onde vem, pelo menos em tese, né? Pelo menos a gente já leu nos livros, a gente, né? Só que na hora que acontece com a gente meio que desaba. É aquilo que era só teoria na gente. É aquele momento que a gente está sendo espírita, mais ou menos. Né? Quando a gente fala de dor, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de paciência, a gente tem que falar primeiro para nós mesmos. Incorporar aquilo na nossa caminhada, na nossa vivência. Né? Não adianta eu ficar falando, né, de perdão aqui para o meu xará, ficar falando de tolerância para ele, se eu não aplico isso em mim. Né? De repente ele me escuta, aplica e ele cresce, ele segue adiante, ele sobe de patamar. E eu que falei tanto fico para trás. Porque é muito diferente a gente falar, sabe? Falar, até papagaio fala. Você treinar bem o papagaio vai falar o que eu estou falando aqui. Né? Difícil é a gente incorporar no nosso íntimo as lições do Evangelho. Né? Jesus, o Mestre amado, o Mestre divino, ele veio aqui para nos dar as lições que a gente precisa. Ele veio aqui para, sabe,
para nos ensinar o caminho, mas ele veio ensinar o caminho, trilhando o caminho aqui com a gente. Né? Por isso ele sofreu, por isso ele foi traído pelos amigos mais diletos, por isso ele foi renegado, né, pelo seu seguidor mais direto, Pedro, que negou 3 vezes. Jesus sabia, ele sabia. Vocês acham que não dói um amigo negar a gente? Né? Pedro, que momentos antes lá, Jesus falou, avisou que ia ter, os eventos da crucificação lá na Santa Ceia. Simão Pedro falou, não, eu vou, puxo a espada, eu faço, aconteço. Na hora mesmo, teve o evento lá que foi doloroso para o próprio Pedro, Isso está bem relatado no livro Boa Nova, passagem muito bonita, assim, as negações de Pedro, sabe? Porque isso retrata as nossas fraquezas. Falar, achar que vai fazer é uma coisa. Se a gente não exercita no nosso dia a dia, na hora da prova, da dor, a gente entra no desespero. O medo toma conta. A gente realmente, muitas vezes, se acovarda diante da prova, diante da luta, naquele momento que você tem que abandonar a casca, seja ela qual for. Tem uma mensagem no livro, chama Correio Fraterno. É um livro muito interessante, pouco lido na doutrina espírita. E uma das lições lá tem um espírito que assinou Alma Eros, é o nome que ele usa lá. Não dá nem para saber se é um espírito feminino ou um espírito masculino, Alma Eros. E ele traz uma mensagem muito bonita, que eu vou ler aqui uns pedaços, a gente vai comentando aqui, porque ele fala exatamente da caminhada do Cristo, e a gente vamos ler aqui em forma de poema, assim, é muito, muito belo mesmo. Correio Fraterno, a lição 30. E chama-se, Nas Lições do Mestre. Aí ele começa, Da aflição de encontrar todos os lares cerrados, realizou o Senhor a luz divina da manjedoura gloriosa para a humanidade inteira. Jesus, governador espiritual, nosso mestre, o espírito de um grau de evolução assim que a gente não tem teto assim intelectual para tentar compreender a distância evolutiva que está da gente para Jesus, Esse espírito, nosso mestre amado, ele reencarna na Terra. Reencarna como? Um coxo. Manjedoura que a gente chama é coxo, Aquilo ali é um lugar onde põe ali a comida, Aquela história que todo mundo conhece lá do nascimento de Jesus na Bíblia, fugindo da perseguição lá, Maria e José, e no meio do caminho dá a luz a Jesus numa manjedoura, que é um estábulo, um curral, onde tinha os animais, e Jesus tem ali a manjedoura como berço. Governador espiritual da Terra. E às vezes a gente reclamando de dificuldades, Nós, cheio de enganos, cheio de erros, cheio de um karma aí para se equilibrar, Jesus já vem trazer a lição ali, Próprio ele no coxo já tem um simbolismo muito grande, ser o alimento espiritual do mundo inteiro, Mas a lição primeiro da humildade, Ele que podia ter encarnado como lá filho do rei lá, do governante, do poderoso, Não. Ele escolheu nascer sem ter nenhuma parede, nem sem ter um berço, sem ter nada. A lição começa ali. A lição pelo exemplo. Não é nem mestre amado chegando no mundo absolutamente sem recursos materiais nenhum. Lembrando, governador espiritual da Terra. O espírito da maior evolução que esse planeta já viu e jamais verá novamente dessa evolução. Aí continua, das dificuldades de Nazaré, onde eles foram morar, extraiu a lição do trabalho, santificadora para todos os homens da carpintaria singela. Foi ser carpinteiro. Isso está lá no Boa Nova também. Um livro maravilhoso. Chico Xavier dizia que o Paulo Estevam era o livro mais importante da lavra mediúnica dele. Realmente é um livro, a gente vai precisar de muitas encarnações para estudar direito Paulo Estevam. Mas o livro que o Chico mais gostava era o Boa Nova. Pelas lições, realmente é... E tem uma parte lá que conta a passagem que Maria, quando Jesus estava com 12, 13 anos, assim, ela preocupada, como toda mãe, assim, preocupada com o futuro do filho,
E ele já conversava assim com todo mundo, ele já doutrinava, já pregava o evangelho, né? Mesmo assim, nessa fase ainda infantil dele, né? Aí ela foi lá no templo de Jerusalém para falar lá com os sacerdotes, ver se arrumava um lugar para Jesus lá. Porque se entrasse lá adolescente, já estudava lá, já tinha um emprego, já encaminhava na vida, é como se fosse um concurso público. Chegou ali, você, né, você vai ter aquela segurança ali até lá na frente. Um olhar assim bem de mãe mesmo, coisa bem, né, natural até. Aí ela foi lá, conversou no templo, né, a prima dela, Isabel, era casada com uma pessoa influente lá do templo, e acertou e deixou tudo meio engatilhado. Aí ela vem voltando, chegando em casa assim, quem está na porta esperando? No portão? Jesus. Né? Aí ela, claro, né, convivia com Jesus ali, já sabia, né, do potencial dele, né, já percebeu que tinha feito bobagem, né. Aí ela chega perto de Jesus assim, Jesus não fala nada, né, ele sabia o que ela tinha ido fazer, né, e pergunta para ela assim, mãe, você não sabe que eu já estou em comunhão com o Pai? De fato, né? Falamos aqui da criança que reencarna, do nosso meio aqui, né? Jesus, o mestre amado, reencarnado não, encarnado, né? Naquele corpo juvenil ali, é ainda aquele espírito governador espiritual da Terra, ainda em comunhão com o Pai, numa elevação espiritual tremenda, né? E ele fala, né? Ele repreende a mãe ali com muito carinho, que não, né, não precisava daquilo, não era o que ele queria. Aí sabe o que ele faz? Ele entra para dentro de casa, vai para a oficina de carpintaria do pai, que era ali, e ali ele pede para o pai para ajudá-lo a trabalhar na carpintaria. Por isso Jesus lá, né, isso a gente vê muito em Paulo Estevão, era conhecido. Eles queriam menosprezar Jesus, falavam, esse aí é o carpinteiro de Nazaré. Jesus trabalhou dos 13 aos 30 anos como carpinteiro junto com o pai. De vez em quando trazem umas teorias malucas aí, não, porque Jesus esteve lá com os essênios, que Jesus foi aprendendo. Pura bobagem. A própria doutrina traz pra gente essas informações. Ele, dos 13 aos 30, ele ficou trabalhando com o pai na carpintaria, porque não tinha chegado o tempo ainda da missão pública dele. Né? É a lição do trabalho. Né? A gente reclama tanto de trabalhar, né? É o trabalho para ganhar o nosso sustento, é o trabalho dentro de casa, é o trabalho no centro espírita, né? Que a gente sabe que dá trabalho, né? Para direção, para quem está envolvido. E a gente reclamando do trabalho, Jesus dando a lição do trabalho para a gente, né? Lição pelo exemplo, né? Aqui, ó. Do dissabor de não ser ouvido por juízes e sacerdotes, filósofos e doutores, instruiu pescadores rudes e pobres, exaltando a humildade em júbilos eternos. Quem nunca se sentiu menosprezado? É natural da nossa caminhada, sabe? A vaidade, o orgulho, ele ainda tem uma soma muito grande na nossa, vamos dizer assim, comunidade encarnada no planeta. Então a gente vai passar por experiências amargas, assim, né? Como o próprio Cristo passou. O que ele fez? Foi procurar os pescadores, foi procurar os mais humildes, né? A gente lembra até a passagem do Evangelho, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque esses que não estão dominados pelo orgulho, pela vaidade, é aqueles que estão mais propensos a absorver as luzes do Evangelho. Né? Eles não estão encastelados na ilusão, não estão encastelados, né? Eles não estão se escondendo em cascas provisórias, às vezes, de poder, de dinheiro, né? Então, quando acontecer com a gente se sentir assim, desvalorizado por alguém, menosprezado, sabe o que a gente faz? O que Emmanuel falou, abençoa e segue, sabe? Faz uma prece, né? Pela gente mesmo, a gente, né, não guardar aquele amargor ali, não guardar, né, nenhum ressentimento daquilo, e principalmente pelo irmão que se achou naquele momento assim superior a nós, né? E a gente sabe que começa pela desencarnação, né? Desencarnação onde iguala todo mundo, né? Você pode até chegar no cemitério lá, tem o túmulo lá do poderoso, cheio de mármore, de estátua, não sei o quê, e tem o outro que foi
enterrado assim na vala comum, você fala, nossa, olha que diferença, mas né, olha mais abaixo um pouco e vai ver todos iguais, como são todos iguais nessa condição humana que deixou ali, onde cada um vai aferir o valor do que fez na vida, do que deixou de fazer. É um momento realmente de nivelar tudo. Né? Vai contar, é o quê? É o que eu fiz da vida. Será que eu fui uma pessoa mais ou menos? Um cristão mais ou menos? Um espírita mais ou menos? Né? Foi um rico mais ou menos? Foi um pobre mais ou menos? Porque não, a condição material, financeira, né, não vai fazer diferença depois que a gente passar por essa régua niveladora que é a desencarnação. Onde a gente vai estar de frente, sabe com o quê? Com a própria consciência. Com o livro que a gente escreveu em cada ato, cada pensamento e sentimento durante a nossa vida toda. E dali seguir para novas experiências, novos aprendizados, né? Porque no plano espiritual a gente também continua caminhando, aprendendo, apesar de ser muito necessário ainda nesse nosso atual estágio evolutivo, o período aqui no plano físico é essencial, é onde a gente põe a prova, né? Onde a gente afere se realmente aprendeu, se realmente incorporou aqueles valores na alma, no sentimento, né? Aí continua aqui, ó, da ausência de recursos materiais com desprezo dos poderosos, fez o templo da natureza entre árvores verdes e águas acolhedoras, ensinando o evangelho na renovação do mundo. Absolutamente sem recurso nenhum. Jesus não tinha um travesseiro para encostar a cabeça. Ele devia puxar uma pedra lá para servir de travesseiro, sabe? Isso é muito importante no mundo onde a gente vê a valorização exatamente da ostentação, né? A valorização, né, do culto à beleza temporal, nada contra, né, a pessoa cuidar do corpo, tal. Não, a gente precisa cuidar do corpo, precisa cuidar da aparência, mas a gente vê os excessos, a gente vê assim coisas que fogem assim à normalidade, né? Às vezes a pessoa tem uma foto lá no seu perfil, na rede social, ela usa tanto filtro, tanta coisa, que ela começa a parecer com outra pessoa. Você não reconhece mais a pessoa ali. Nessa desvirtuação assim da pessoa, a pessoa não se aceita, ela quer ser uma outra coisa, ela quer ser diferente. E começa a ver naquela imagem cheia de filtro ali algo que seria o ideal dela, e ela começa a se ver ali. Que para os outros é apenas ridículo, né? Você pode olhar YouTube, Instagram, o que tem lá visualização, são as coisas mais tapafúrdias, são as coisas mais bizarras, são as coisas mais, sabe? Se você olhar algo assim, de algum valor moral, espiritual, tá lá esquecido, tá lá largado em algum canto, né? Mas é assim mesmo, isso é decorrente do nosso estágio evolutivo aqui do planeta. Então eu não vou ficar apontando o dedo, eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer o melhor, eu vou viver no talo, né? Eu vou viver dando o máximo que eu puder na minha caminhada. O que não é fácil. Às vezes o meu máximo ainda é pouquinho, mas eu não estou dando o máximo, né? Isso é aquele movimento que vai nos encaminhando para, no momento de dor, eu cair no desespero. Quando a gente vai criando essas estruturas espirituais de sustentação, de fortaleza, através desses esforços, a gente está se preparando para o momento de deixar a casca, né? Aquele momento em que aquilo que está me dando segurança vai modificar, vai modificar. A vida física aqui é uma travessia, né? Todos nós vamos voltar para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, né? Usa-se muito a figura assim do trem, né? A encarnação aqui é a viagem de trem, né? E a gente chegou em algum momento, a gente entrou nesse trem aqui, em algum momento vai descer. Nossos parentes, nossos afetos, nossos amigos, eles também entraram em algum momento, ou eu já estava no trem, ou eu entrei depois, né? Eles também vão descer do trem, a gente não sabe se é antes, se é depois, né? Mas é normal, é a transitoriedade aqui dessas circunstâncias materiais. E se eu tomar isso aqui pelo principal, o que vai acontecer? Eu estou criando dor pro meu caminho, eu estou criando desespero. Eu vou me segurar em quê? Na hora que ruiu tudo. Tudo aquilo que eu colocava como mais importante, aquilo que que era o meu objetivo de vida, algo que pode desaparecer de uma hora para outra. Daí, né, as palavras de Jesus, né? Buscai os tesouros do céu.
que os ladrões não roubam, que a ferrugem não corrói, que você carrega para sempre. Porque aí no momento da mudança, no momento da dificuldade, a gente vai ter esses valores que amelhou no coração. Valores que vêm da caridade, que vêm da paciência, que vêm da fraternidade, que vêm dessa empatia com a dor do próximo. Né? Por isso começamos falando, não vamos menosprezar a dor de ninguém. Não vamos achar assim que querer criar uma escala de dor. Falar, não, esse aqui está sofrendo menos, esse aqui está sofrendo mais. Não, vamos estender a mão simplesmente, sem querer julgar, sem querer apontar erro, sem querer, né, se colocar numa posição que, sem querer, sem ser às vezes nossa intenção, mas às vezes a gente se coloca numa posição superior. Até para ajudar a gente tem que saber. Está no Evangelho, que segundo o Espiritismo também. Tem, às vezes a pessoa dá uma esmola, pode ser financeiro, um auxílio, né? Mas que chega na mão do outro como queimando como se fosse um ácido, dependendo da forma que a gente faz. Então a forma de auxiliar conta muito. Vamos nos colocar no lugar da pessoa. Como que eu gostaria de ser auxiliado? Como que eu, né? Em 97 nós estivemos lá em Uberaba lá e estivemos lá com o Celso, né, e o César de Almeida Afonso, médicos que vieram muitas vezes na região aqui. Nós participamos lá da peregrinação, ficamos lá 5 dias lá, foi uma experiência bem bacana, conhecemos o Chico. E nessa peregrinação lá com o Celso e o César, os dois irmãos, né, aí o César, não sei se o pessoal lembra dele, né, ele sempre uma voz mansa, assim, falando. Aí ele explicando, né, vamos levar a cesta nas casas, vamos levar, mas olha, a gente chegando nas casas, vamos lá, vamos, né, as casas são sempre cheias de crianças, cheias de gente, né, casa pequena, né, esse é um padrão, né, sempre assim, né. Então chega, já começa a brincar com as crianças, já conversa, o fardo lá, a cesta básica, o que for que levar, deixa como que esquecido num canto lá. Né? Deixa lá, a pessoa tá vendo, viu que você chegou com aquilo? Aquilo às vezes é um alimento que estava faltando ali, sabe? Mas não faz aquela. Né? Eu, infelizmente, já presenciei isso. A pessoa chegar na peregrinação lá em São Lourenço, aí coloca a sacola em cima da mesa, aí começa a tirar: olha, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem aquilo outro e tal, sabe? Porque meio que querendo mostrar o que tinha dentro da sacola. Que é absurdamente constrangedor para quem está necessitando daquilo. Então, né, a forma de fazer conta muito. Por quê? Porque está demonstrando ali que a gente tem empatia, que eu me coloco no lugar do outro, que eu vou dar como eu gostaria de receber. Seja um farnel de alimentos, seja um conselho, seja um auxílio numa tarefa qualquer, seja uma orientação. Né? Às vezes a pessoa quer dar uma orientação, mas vem simplesmente na forma de crítica. Simplesmente crítica. Ó, tá errado isso aí, você fez isso, você falou aquilo, falou errado. Né? A crítica precisa, antes de mais nada, ajudar, né? Precisa, antes de mais nada, auxiliar. Agora, a crítica que magoa, que fere, está ajudando em quê? Pode ser uma verdade. Pode ser realmente uma posição, assim, olhando assim, que a pessoa que está criticando está certa, mas no modo está absurdamente errada. Para a gente finalizar aqui, ó. Da angústia dos enfermos, dos cegos e paralíticos, que lhe ensopavam o caminho de lágrimas, compôs cânticos de fé, de bondade, revelando a compaixão infinita. Né? Da angústia dos enfermos, cegos e paralíticos. Tem uma mensagem do nosso irmão X, né, que é Humberto Campos, que é muito interessante, que ele fala assim, você pega lá um conto de Shakespeare, Dostoiévski, né, Dante Alighieri, né, onde que sejam ficções, os personagens tudo tem nome, tudo tem, né, tudo definido, tem casa, né? Você olha lá os personagens do Evangelho, né? O Parábola do Bom Samaritano, um homem caiu, né, no meio do caminho, né? O cego de Jericó, quem que é? Qual o nome dele? Não, é o cego de Jericó, aqui, né? Jesus pergunta: o que queres, né? Ele dá uma lição: eu quero ver, né? O que o cego poderia querer, né? Jesus perguntando, mas tem um alcance muito maior. Não tem o nome dele, não tem a individualidade ali. Só essa, né? A mulher Cirofenícia, né? Que foi buscar uma ajuda para o filho, com muita fé, com muita confiança, que Jesus até mesmo falou: nem entre os mestres de Israel eu encontrei pessoa com tanta fé como essa mãe, né?
Qual o nome dela? Não, sabe que ela era daquela região da Síria, Fenícia, né? Ela é conhecida como a mulher sírio-fenícia. É a beleza ali desse encontro da dor com a luz. Onde no Evangelho é muito exaltado aqui. Onde, naquele momento da dificuldade, da aparente treva, naquele momento sombrio, é onde vai nascer uma luz imortal, uma luz eterna, naquele coração que conseguia acender. Naquele coração que realmente deixar de ser mais ou menos para partir para uma aplicação mais objetiva dos ensinamentos do Evangelho. André Luiz fala assim, ó, quem tem uma semana de Evangelho já sabe o que fazer. Tem alguém aqui com menos de uma semana de Evangelho? Tem todo mundo mais de uma semana de Evangelho, né? A gente já sabe o que fazer. A gente já sabe o que fazer. A gente não faz por quê? Porque eu estou acomodado na minha casca, eu não quero perder minha casca, eu não quero sentir vulnerável, eu não quero crescer, porque é um processo doloroso, que exige esforço, que exige, né, que eu realmente queira me movimentar. Mas a gente precisa movimentar para ajudar aqueles que estão em processo de dores assim mais complexas, mais selvagens, que cruzam o nosso caminho, e para quando chegar esses desafios no nosso caminho também a gente ter essa fibra moral, ter esse amparo realmente espiritual que vem do Evangelho, que vem da espiritualidade, né? Mas não dá para fugir da regra que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. O céu não vai fazer aquilo que a gente cabe a nós fazermos. Jesus não vai vir aqui cumprir a missão nossa. Não, ele vai nos amparar, vai nos sustentar, vai nos aliviar, né? Vinde a mim, os aflitos sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele não fala assim, ó, vinde a mim, os aflitos sobrecarregados, que eu vou resolver o problema de vocês. Não, né? É como uma pessoa que está, sei lá, encontrou um caroço, né, nas costas, em algum lugar do corpo, né, e fica preocupado, fala, nossa, preciso do médico, aí vai no médico, né? Nossa, tem esse caroço aqui, né, doutor, o que é isso aqui? Aí o médico fala assim, não, vou te ajudar, vou te amparar, pode deixar, né? Aí a pessoa fica feliz, que bom, né? O médico vai ajeitar, vai arrumar, né? Aí quando vê, ele começa, né, fazer os preparativos lá, começa, né, porta você de jejum, quando vê, põe assim naquele, né, naquele avental, assim, que é todo aberto atrás, assim, que é bem constrangedor, né? Aí chega o anestesista, você fala assim, mãe, o que é isso? Você vai me operar? Pô, você não quer ajuda? Ajuda é o bisturi, tem que tirar isso daí, né? Essa figura Emmanuel usa, sabe? Ele fala assim mais ou menos, né? Clamas muitas vezes ao alto, o amparo, o auxílio. E Jesus muitas vezes manda o médico com o bisturi para te auxiliar. Numa alusão, assim, os processos de dor são processos de auxílio, de amparo para nós. É aquilo que está retirando aquele tumor, né, na nossa, né, parte moral, espiritual, que está incrustado ali há várias encarnações. É um processo que envolve dor, muitas vezes, que envolve uma transformação. É aquele momento que a gente está se sentindo no buraco, perdendo a casca ali, vulnerável, sozinho, mas é o momento a gente deixar de ser mais ou menos e fazer o nosso melhor esforço. Porque a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. Como que eu vou oferecer para uma pessoa que está em dificuldade, que está com pensamentos depressivos, pensamentos de desânimo, se eu mesmo estou desanimado, se eu mesmo estou depressivo, se eu mesmo duvido, se eu mesmo sou um cristão mais ou menos? Não, a gente viver no talo, viver no máximo do esforço, porque na hora que a gente for estender a mão, a gente vai ter condição de oferecer algo, né, para a pessoa que está caída ali, com humildade, né, pedindo o amparo do alto, de Jesus, que vai também encaminhar esforço ali, e a gente vai conseguir vencer aquela dificuldade ali, vai conseguir vencer esse aprendizado rude da dor, e quem sabe, né, caminharmos assim numa rota mais reta, num caminho melhor, sem agregar novas experiências dolorosas no nosso caminho. Nosso desejo é que o Mestre Jesus nos ilumine, nos ampare sempre a gente conseguir isso, caminhar da melhor maneira possível, no máximo dos nossos esforços, aproveitando todas as oportunidades benditas aqui da reencarnação. Quer falar? Não? Pode falar. Não, eu queria tirar uma dúvida. Sim. Vai ter jeito. Pode falar. Por exemplo, se a gente tem a dor, né, a expiação por ser humano e ter alguma carga que a gente traz de outras vidas, daquilo que a gente vai aprender e vai crescer, existe alguma explicação
para que isso ocorra também com os animais que aparentemente não teriam essa... É uma pergunta importante e interessante, porque precisa ficar bem claro, o animal não está em expiação. Ele não está em expiação, não está. Mas ele está em evolução. Ele não está em evolução? O que é o animal? O que é que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos? Né? Tem a parte material e tem a parte espiritual. Né? O princípio espiritual. O princípio espiritual, quando se individualiza, simples e ignorante. E ele, através da caminhada evolutiva nos diversos reinos, inclusive o animal, ele vai adquirindo experiência até um dia chegar no reino hominal, que é o nosso. Como que faz essa travessia? Através de experiências que ele vai agregando. Ele, de fato, não tem expiação. Não dá para você falar assim, nossa, o cãozinho ali nasceu com a perna, né, ou perdeu a perna no acidente, nossa, na encarnação passada ele corria atrás de motoqueiro. Nada disso. Nada disso. Não dá nem para a gente falar de animal em reencarnação. Não, é completamente errado. Ele está em processo evolutivo e a dor faz parte desse processo. Ele está ali adquirindo experiência, ele está ali adquirindo, sabe, um cabedal espiritual, ainda que inconsciente, que vai auxiliar ele na caminhada evolutiva. Tá? Então tem a razão de ser a dor para ele também. Para ele também. Né? Como tem para nós. Só que nós temos o que a gente chama de consciência. Eu tenho consciência do bem, do mal, do erro, do acerto. Por que estamos aqui hoje? Alguém veio aqui constrangido? Veio obrigado? Alguém botou uma arma na cabeça e falou, não, você vai hoje lá no céu. Não, nós escolhemos vir aqui, isso é livre-arbítrio. Isso é consciência. E essa consciência nos dá mérito e nos dá demérito. Dá responsabilidade. Né? Se eu resolvo, né, estacionar, não fazer nada, se eu resolvo não perdoar, se eu resolvo me colocar na posição de vítima, eu estou conscientemente escolhendo um caminho diferente do que o GPS me aponta, um caminho mais comprido. Tá vendo como é diferente do animal lá? Eu estou criando situações que eu mesmo vou necessitar, porque a dor nesse que eu estou criando, ela tem um fator educativo para mim também. E eu escolhi um caminho pior, e essa própria dor que vai gerar dessa minha inconsequência vai ser o que vai me reeducar, vai me trazer o caminho. Diferente dos animais que estão no processo de agregação de experiências até chegar nos reinos superiores. Espero ter jogado alguma luz aí na questão. Tá? Muito obrigado, pessoal. Muita paz, muita luz. Que Deus nos abençoe nessa jornada aí. Fiquem com Deus.